Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, lipoaspiração, antes ou depois da gravidez? E quem vai falar sobre esse assunto e responder essa pergunta é a doutora Ana Célia Gorini, ela que é cirurgiã plástica. Tudo bem, doutora Ana Célia? Seja bem-vinda ao Fique por Dentro, RTM Brasil, é um prazer recebê-la. Bom dia. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês também. E para falar sobre esse assunto, hein, muito importante, com certeza vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, né, que têm aí essa dúvida. Então, começa contando para a gente, explicando um pouquinho o que é a lipoaspiração e como que ela funciona. A lipoaspiração é uma cirurgia onde a gente remove o excesso de gordura localizada. Ela não é uma cirurgia para emagrecimento, que isso fique bem claro para os pacientes. Eu vou remover e eu vou moldar o corpo dessa paciente. Se essa paciente precisa emagrecer, a gente coloca ela num plano de emagrecimento antes que ela faça a cirurgia, para a gente alinhar expectativas e realidade. Doutora, e quais são os principais fatores que, devem ser considerados para um paciente avaliar se deve ser feito antes ou após a gestação? Eu sempre pergunto para essa pessoa que chega até mim: quando você vai querer engravidar? Porque às vezes a paciente já é casada, já está um tempo casada, e ela está pensando em engravidar logo. E logo eu falo entre um ano e meio. Aí eu falo, gente, se você já está assim, querendo engravidar logo, é melhor que você já engravide, porque vai fazer a cirurgia e não vai nem poder curtir este pós-operatório. Mas se aí vai ter uma longa jornada até esperar esse tão sonhado bebezinho chegar, aí eu falo que já pode se fazer antes. Por quê? Porque a mulher, quando ela não está satisfeita com o corpo, ela quer fazer essa mudança, nós somos muito imediatistas, né? E a gente sabe que uma pessoa que faz uma cirurgia dessa, ela se cuida muito depois. Eu sempre dou o meu exemplo, que eu fiz uma cirurgia dessas antes até de casar e de engravidar, porque médico casa bem mais tarde, né? Então eu fiz essa cirurgia e eu não precisei fazer nenhuma outra cirurgia depois, no pós, depois que eu tive os meus filhos, depois que eu engravidei. Por quê? Porque eu me cuidei muito nessa gravidez. Eu acompanhei com uma nutricionista, fiz uma dieta balanceada e eu engordei pouco. Então eu sempre falo para os pacientes, se você quer cuidar do corpo e da sua saúde, principalmente a saúde do bebê também, a mulher precisa de um acompanhamento para que ela não aumente muito o peso. Aí você fala, mas doutora, você vai aumentar quanto? O ideal é que você aumente de 8 a 12 quilos no máximo. Isso também para a saúde do bebê, além da saúde da mãe. E quando a paciente engorda mais ou menos esse tanto que eu falei de peso, geralmente ela não precisa repetir essa lipoaspiração depois que o bebê nasce. Claro que eu sempre falo para os pacientes, para o corpo voltar ao normal, é importante dar um tempo até de um ano e meio. Ele vai voltando devagar, os órgãos ao seu lugar, o músculo ao seu lugar. Pensa que o bebê cresceu, a barriga, o abdômen se estendeu, teve uma abertura dos músculos, e aí a gente não pode ser tão imediatista assim de querer o amanhã que o corpo volte ao que era antes. Então é importante avaliar o tempo que você quer engravidar, ao momento que você vem para pensar nessa cirurgia, e também o quanto você vai engordar nessa gestação. Mas se for demorar para ter esse bebê, então sim, eu acho válido fazer essa cirurgia antes de ter esse filho. E para essas pessoas que têm esse plano aí de fazer a lipo antes de engravidar, eu queria que você falasse, porque a gente ouve muito falar essa questão da barriga da mulher, né? Que a pessoa fala assim, mas o ruim de você fazer a lipo antes é que a barriga depois ela vai crescer, o bebê não vai desenvolver, o bebê não vai ter espaço para crescer. Isso é um fake, né, doutora? Eu queria que você explicasse sobre isso, porque na verdade engloba tudo. É o que você falou pra gente, tem que ter uma alimentação, tem que ter um acompanhamento, tem que ter todo um planejamento. É importante, né? Sim, isso é um mito, sim. A lipoaspiração, ela não trabalha músculo, não trabalha nada, ela apenas vai trabalhar a gordura. E até quem precisa fazer, por exemplo, quem já teve seus filhos. Eu tive paciente aqui que já tiveram os filhos e falou, doutora, eu não vou ter mais. E fizeram abdominoplastia, que é quando a gente remove o excesso de pele associado à lipoaspiração e a gente ainda sutura os retos abdominais, que é o músculo que abre para o bebê crescer, né? E eu tive paciente que engravidou tipo 4 meses depois de uma cirurgia dessas. E elas vieram desesperadas no meu consultório. E agora? Vou fazer mal pro meu bebê? Eu falo, gente, não. Deus é maravilhoso, é perfeito. Ele faz uma anatomia ali perfeita. Pro bebê crescer, vamos estourar esses pontos. E o abdômen vai crescer sim, e vai ter sim espaço para esse bebê crescer. Então isso é mito de fazer a cirurgia e atrapalhar o crescimento do bebê. O que a gente precisa entender é
Eu preciso planejar essa gravidez, eu preciso me alimentar saudável, eu preciso repor as vitaminas que eu estou em déficit para sim esse bebezinho crescer saudável. E a cirurgia não atrapalha em nada este crescimento. Agora, doutora, uma dúvida é quando a mulher ela resolve fazer a lipoaspiração antes da gestação e após a gestação ela teve ali uma diástase, como é que fica essa cirurgia, né, a lipoaspiração e tudo mais? Na realidade, a cirurgia não atrapalha, né? Assim, se ela tiver uma diástase, uma abertura dessa musculatura, e isso vai incomodar muito, porque a gente consegue diminuir essa abertura com exercícios físicos. Tem aparelhos no mercado, como por exemplo, M-Sculptinel, que você trabalha o core e que você diminui muito essa diástase, ficando ela bem pequena. Agora, se a paciente falar, não, eu quero tratar a minha diástase, aí a gente pode entrar através de um mini abdômen, se ela não tiver mais flacidez de pele, e fazer o fechamento dessa diástase. Existe também uma cirurgia robótica que se chama Mila, e dá para fazer o fechamento dessa diástase até como se fosse videoendoscopia, com cortes bem pequenos, bem mínimos, sem grandes problemas para o paciente. Mas existe sim atividade física que melhora, mas não tira 100% essa diástase, né? E essa diástase, se ela for pequena, ela não vai atrapalhar o dia a dia e a vida da paciente, não tem problema algum. Agora, tem pacientes que, por exemplo, não engordam nada, engordam muito pouco, 7, 6, 8 quilos, e que apresentam estrias no abdômen após uma gestação, que isso é muito genético também. Tem pacientes que têm a genética de ter estrias, que tá ali, ficou bonitinho até 8 meses de gravidez, não teve estria, do 8º para o 9º mês, estoura o abdômen cheio de estrias. Essa paciente vai ter que tratar essa flacidez sim no pós-gestação, né? Com remoção de pele, aí talvez tenha que partir para uma abdominoplastia. Isso daí acontece por conta da genética da paciente, não tem como prever isso. Geralmente, eu pergunto para as pacientes se a mãe teve muita estria, se a irmã teve muita estria, e aí a gente já tem uma ideia de como será o pós-parto dessa paciente, se ela vai ter ou não, se ela tem chances de ter ou não estrias nessa região. Ô, doutor, um conselho agora para aquela pessoa que a gente sabe que assim, essa questão de engravidar, de planejar a gravidez é um pouquinho complexa, né? Porque muitas vezes a gravidez não vem no momento que a gente espera, né? Eu falo isso até por experiência. Minha esposa, na primeira gravidez, ela engravidou super rápido, 15 dias, parou de tomar anticoncepcional, conseguiu engravidar em 15 dias. Na segunda gravidez, já demorou 11 meses. Então já demorou bastante, a gente já estava até pensando, né, em ir até o médico, fazer alguns exames, porque já estava demorando. Na terceira, demorou 6 meses. Então, assim, cada mulher tem o seu tempo, né? Isso devido à idade, devido a vários fatores. Então, qual é a dica para aquela mulher que de repente já está assim na meia-idade, deixou para engravidar um pouquinho tarde, quer fazer lipo, mas também quer engravidar, só que está com medo de demorar muito, né? Qual a recomendação para essa mulher? Primeira coisa, tenham filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Eu tenho 3, fiquei grávida 8 vezes, perdi 5 bebês, mas eu falo assim, se você educar os filhos no caminho do Senhor, filhos são bênçãos. Eu sou a prova viva disso, e eu tenho filhos para a honra e glória do Senhor. Filhos são bênçãos. E eu falo assim, se você está com uma meia-idade, porque a mulher, gente, diferente do homem, nós temos um tempo de fertilidade. A gente sabe que passou dos 30 anos, a fertilidade cai absurdamente. E nós, mulheres, que fomos para o mercado de trabalho, estamos engravidando mais tarde. Estamos sofrendo para engravidar mais tarde. Então, assim, se você tem mais de 35 anos e quer engravidar, e quer fazer uma lipo, foque na gravidez. Foque na gravidez. Faça de tudo para ficar grávida nessa época. Porque senão você vai ter um tempo aí que você vai ter que perder, fazendo os exames, fazendo a cirurgia, se recuperando. E aí, eu falo, se você quer engravidar dentro de 1 a 2 anos, espere para fazer a cirurgia. Agora, se o tempo for maior, aí sim você pode fazer a cirurgia antes. Mas sabemos que após os 35 anos cai absurdamente a fertilidade da mulher. Então, se você sonha em ser mãe, foque para ter filhos primeiro, a partir de 35 anos. Antes a gente pode estar fazendo essa cirurgia, mas a gente tem que pensar no futuro, né? Porque, como eu disse, a fertilidade cai bastante. E aí é um tempo que você vai estar perdendo de 1 ano, 1 ano e meio, 2, pensando na lipoaspiração, e depois desse tempo a gente não recupera. Doutora, mudando um pouco de assunto, quais são os fatores de risco associados à lipoaspiração, mesmo antes ou após a gestação? Eu sempre pergunto para minha paciente se ela tem histórico, se ela já teve trombose nas pernas.
Porque se a paciente teve trombose, a gente tem que procurar algum fator de risco associado a isso, porque existem dois tipos de medo que o cirurgião plástico tem. Né? Então, existem dois tipos de medo, o que o médico tem e o que o paciente tem. O médico tem medo de embolia pulmonar, que é o que mata o paciente. Então nós precisamos prevenir essa embolia pulmonar. Se a paciente tem um histórico de trombose na perna, eu particularmente não opero essa paciente de lipoaspiração, nem de abdominoplastia. São duas cirurgias que aumentam o risco. Então, para desencadear o gatilho de uma coisa que ela já tem no corpo dela. Então, assim, se a paciente não tem, a gente faz a prevenção da trombose. Que a gente fala que a trombose são 3 braços, são uma tríade que pode acontecer. Eu uso aqui um compressor intermitente, que é uma bota que eu visto na paciente durante a cirurgia e fica até a noite, que vai simular como se ela estivesse andando. Isso vai melhorar a circulação da paciente, evitando que ela tenha trombose. Eu faço heparina de baixo peso molecular um dia antes da cirurgia e mantenho de 6 a 8 dias essa paciente para evitar a hipercoagulabilidade e a formação de trombos também. E a gente faz também hiperidratação. Isso é a prevenção da trombose e, consequentemente, da embolia, porque a trombose precede, ela vem antes da embolia. E quando a paciente tem alta, o que a gente faz? Andar, porque hoje a gente sabe que a paciente operou, ela não vai ficar acamada. Antigamente, operou, tinha que ficar de repouso total. Hoje isso já caiu por terra. A gente precisa andar, a gente precisa se movimentar para prevenir a tão temida trombose e embolia pulmonar. E segundo, beber água. Tem que beber água, se alimentar com qualidade, né? E continuar usando as injeções que a gente passa para paciente, que assim, tem vários no mercado, no nome comercial, mas que é a heparina de baixo peso molecular. Este é o risco. Tanto antes da gravidez, como depois da gravidez. E se for só lipoaspiração, a lipoaspiração a gente faz com furos, pequenos furos, não tem grandes cortes, como por exemplo a abdominoplastia. Essa paciente ela vai conseguir voltar às suas atividades mais precocemente, tanto antes quanto depois da gravidez. E eu falo isso por quê? Porque às vezes a paciente ela fica muito incomodada, porque quando ela tem filho pequeno, ela sabe que ela não vai conseguir ficar parada muito tempo. Né? Ela vai pegar esse bebê, ela vai, né? Como por exemplo, o paciente que faz mama, ela não pode pegar esse bebê, levantar com 1 mês, então ela precisa de um apoio em casa, ela precisa de um suporte de alguém que o bebê está acostumado, para que o bebê não sinta tanto. Então esses são os fatores que a gente teme mais. Claro que pode acontecer infecção, mas a gente trata com antibiótico, muito raro, e hoje em dia a gente sabe que se a paciente está com déficit, ou vitamina D e vitamina C baixas, ela tem mais chance de ter infecção. Então nós já fazemos essa prevenção, pedimos os exames e fazemos a correção dessas vitaminas, como por exemplo a B12 também, que é muito importante. E hoje a gente sabe que a maioria das pessoas tem deficiência de B12, de vitamina C e de vitamina D. Então a gente já faz a prevenção. Eu, por exemplo, uso regularmente. Eu faço a minha reposição de vitamina D e vitamina B12 para que ela se mantenha num nível aceitável aí. Que até para cognição e para evitar infecção, para melhorar a imunidade. E no pós-operatório eu preciso muito dessa imunidade boa para que ela não tenha intercorrências como infecção, por exemplo. E aí a gente entra na importância da escolha de um profissional competente, né, doutora? A gente sabe que muitas vezes acontece imprevistos, acontece um monte de problema aí na lipoaspiração pela falta de competência do profissional que está fazendo isso, né? Então a gente deixa aqui esse alerta e eu queria que você falasse sobre isso, né? Que muitas vezes a primeira coisa que a pessoa vai olhar é valor. Ela faz a pesquisa lá, um tá X, um tá Y, um tá Z, aí esse que tá mais barato é lá que eu vou. Não tem referência, não conhece ninguém que fez lá e aí depois vai ter um problema, né? Então é importante a pessoa escolher bem o local onde ela quer fazer o procedimento para que não tenha nenhum problema, como você mesmo disse, né? Todos esses cuidados que você faz com seus pacientes para que não tenha nenhuma interferência, né, doutora? Primeira coisa que eu falo com a paciente, você não precisa operar comigo, mas opere com um especialista. No Brasil, hoje, é muito triste falar isso, mas todas as áreas estão invadindo todas as áreas por conta de dinheiro e elas não pensam nos pacientes. Então a gente tem pessoas que não são médicas fazendo lipoaspiração e tem pessoas aceitando que se façam lipoaspiração nelas por pessoas não especialistas. Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, mais de 7 óbitos só este ano no Brasil por lipo de papada por não especialista. Teoricamente a lipo de papada parece tão simples, né? Mas o pescoço é onde passam estruturas tão nobres. E uma delas é a artéria carótida, que nutre o cérebro. Então, assim, morte por sangramento e hemorragia por lipo de papada, por não especialistas que fazem, inclusive, em consultório. Não fazem
em clínicas ou hospitais especializados e liberados pela vigilância sanitária. Então procure um especialista. Lipoaspiração se faz com cirurgião plástico. Nós estudamos 11 anos para fazer esses procedimentos nos pacientes. 6 anos de faculdade, 5 anos de residência, fora todos os cursos que nós fazemos. Eu tenho 26 anos de formada. Todo ano eu estou fazendo cursos. Então, assim, não é um cursinho de final de semana. São 6 anos intensos de formação, fora cursos anuais para especialização. A sua vida é o seu maior bem. Não barganhe com a sua vida. Se você não tem condição agora de fazer uma lipoaspiração por conta de dinheiro, espere, aguarde, junte dinheiro, faça um plano, enfim. Faça com um especialista. Essa é a minha maior dica que eu dou para as minhas pacientes e para as pacientes que me perguntam, às vezes, por exemplo, no Instagram. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão de fazer qualquer procedimento estético na mesa ali da operação mesmo do parto, em caso de cesáreas. É possível fazer algum procedimento estético na mesa de cirurgia ali? A mulher acabou de, né, ganhar um bebê de vir na cesárea. E quais são os riscos? Na realidade, as pessoas acham que as artistas fazem isso, né? E não fazem, gente. Não tem como fazer uma lipoaspiração no pós-parto imediato. Não tem como fechar o músculo reto abdominal, a tão famosa diástase, na mesa de pós-parto, ali, logo depois que ganhou o bebê. O máximo que se faz, e inclusive a Virginia fez isso, chamando até um amigo nosso aí, o Thiago, para fazer, entrar junto com um obstetra, ele fez o fechamento da incisão por onde o bebê nasceu. Então, um cirurgião plástico pode sim entrar para fazer o fechamento da incisão. Mas você tem que lembrar que quando a mulher tem o filho, ela está inundada de hormônios, ela está muito edemaciada e com muito líquido no corpo e aumenta muito o risco, sim, de acontecer coisas ruins, inclusive óbitos, se ela fosse submeter, por exemplo, uma cirurgia plástica, e isso não acontece. Isso é loucura. O que acontece? Por que essas artistas ficam lindas no pós-operatório? Porque elas engordam um pouco, ou porque elas logo no pós-parto, elas fecham a boca e começam a atividade física o mais rápido possível, assim que o médico libera, no caso de uma cesárea, se estiver tudo bem no pós-parto, com a própria incisão, 30 dias, né? A Virginia mesmo falou que ela emagreceu tanto porque ela simplesmente fechou a boca. Ela fechou a boca. E o abdômen dela tem uma memória boa, porque ela sempre fez atividade física, e aí ela voltou bem rápido, mas não tem como fazer nada a não ser apenas fazer a costura, a sutura mesmo, da incisão da cesárea ali logo quando o bebê nasce. E você falando sobre essa questão do procedimento mesmo no geral, né? Como é que funciona, que hoje ele é mais simples, hoje a mulher já pode caminhar. A gente fica pensando que antigamente realmente era bem diferente. Eu visitei pessoas que fizeram e você via a pessoa ali, parecia, né, que estava deitada ali, enrolada com um monte de coisa, era bem complicado. O que a tecnologia e até essa questão aí da inteligência artificial, né? O que isso tem ajudado aí no procedimento da lipoaspiração hoje, atualmente? Hoje é bem diferente. A gente usa cânulas mais finas, que diminuem o risco. A gente usa muitos equipamentos. Nós usamos aqui lipo ultrassônica, a gente usa aparelho de retração de pele, porque às vezes a paciente tem um pouquinho de retração, mas ela não tem uma flacidez. Ela tem um pouco de flacidez, mas ela não tem uma flacidez que vai justificar uma abdominoplastia, então ela precisa fazer a retração. Então nós usamos aí vários aparelhos que existem no mercado para fazer retração de pele. Então a lipoaspiração hoje não é uma lipoaspiração pura e simples, ela vem associada a muita coisa. E por isso até que aumentaram-se os custos, porque tudo isso tem um custo. Os aparelhos são aparelhos caros, as ponteiras que nós usamos são ponteiras de uso único, eu tenho que abrir essa ponteira para cada paciente, então isso aumenta também o risco. Mas a gente sabe que antigamente, eu falo que Deus protege, né? Protege sim, protege muito. Esses pacientes que ficavam só deitados no pós-operatório, eles tinham muita chance de óbito por embolia pulmonar. E se esses pacientes não usaram Clexane, porque, por exemplo, hoje um paciente de UTI que não consegue caminhar, um paciente que está lá por qualquer motivo, existe a prevenção. Os médicos colocam compressor intermitente, quando não se pode usar o compressor intermitente, usam-se anticoagulantes e fazem a medição, sim, do coagulograma desse paciente para saber como que ele está coagulando, para que não não tenha risco de trombose e embolia. Então, assim, hoje a tecnologia, os estudos, tudo
tá tudo muito rápido, né? A evolução está muito rápida e a gente tem que correr atrás para estudar, fazer um investimento pesado. O médico hoje investe pesado em educação anualmente. Eu não sei nem te falar quantos cursos nós fizemos esse ano aqui na nossa clínica, mas foram muitos. Nós estamos aqui no interior do Paraná, em Londrina. Estou sempre indo para São Paulo para fazer cursos. Fiz semana passada, estou indo de novo agora essa semana. Então, assim, o conhecimento não para e a gente não pode parar porque a gente pensa em tratar o paciente com excelência. Essa é a nossa missão aqui na nossa clínica. Doutora, mais uma curiosidade. Tem limite para fazer lipoaspiração? Exemplo, uma mulher, ela fez a primeira vez, engravidou, aí não voltou o corpo, fez novamente, aí engravidou. Tem limite para fazer esses procedimentos? Nossa, uma excelente pergunta. Tem limite sim. Primeiro, como eu falo, a lipoaspiração ela não é um método para emagrecimento. Inclusive saiu um estudo recente agora que fala o seguinte: se a paciente faz uma lipoaspiração e ela engorda no pós-operatório, ela vai fazer muito mal para a saúde dela. Porque quando nós fazemos esse procedimento, nós diminuímos a célula de gordura, exceto no lipedema. Lipedema é uma doença à parte, tá, gente? Eu não vou falar de lipedema aqui, que vai gastar uma outra entrevista à parte, bem longa. Então, se a paciente não tem lipedema e ela faz uma lipoaspiração, eu reduzo o número de células gordurosas da parte externa do corpo dela, que é do músculo para fora. Se a paciente engorda no pós-operatório, ela vai aumentar o ganho de gordura nas áreas que não foram feitas de lipoaspiração e principalmente no intra-abdominal, que é uma gordura altamente inflamatória. Nós sabemos hoje que se a gente medir a cintura de um paciente e estiver acima de 94, ele tem um risco altíssimo de morrer precocemente de infarto e de AVC, além de ter acúmulo de gordura no fígado, aumentando cirrose e chance de ter câncer hepático. Ou seja, a obesidade é uma doença, nós não podemos passar pano para a obesidade. Não é uma escolha, é uma doença, adoece o corpo. Nós precisamos ter a consciência da nossa alimentação e atividade física por conta da nossa saúde. E aí vem a pergunta: eu posso fazer lipoaspiração mais de uma vez? Até pode. Só que a gente precisa ter consciência de conversar com o médico que fez a primeira lipoaspiração para entender como que ele encontrou aquele tecido gorduroso. Porque quando nós fazemos uma lipoaspiração, a gente maneja a cânula de lipo, isso tem que ser mole. Não pode ser, eu não posso fazer força, não tem que ser duro. Se está duro, tem fibrose. Fibrose é a cicatrização do tecido de gordura após uma lipoaspiração. Porque eu removi gordura, aquele tecido vai cicatrizar através de uma fibrose. A fibrose é dura. Então, por exemplo, tem pacientes que eu faço 1 ou 2 lipoaspiração e falo: a partir de agora, não faz mais lipoaspiração. Por quê? Porque o risco aumenta muito. E risco de quê? De eu ter que forçar a cânula e aí ter uma perfuração abdominal, que é uma coisa raríssima de acontecer. É muito raro, muito raro de acontecer isso com um profissional treinado, né? De um cirurgião plástico que está treinado a fazer esse procedimento, é muito raro. Mas que pode acontecer quando a paciente fez várias lipoaspirações e tem muita cicatriz interna, porque a lipo vai ficar dura e o profissional vai ter que fazer muito esforço para fazer essa lipo. Então, quando eu faço uma lipoaspiração numa paciente que eu fiz 2 ou 3 vezes, eu chego para ela e falo: agora não dá mais. O seu tecido está muito duro e vai correr muito o risco de ter uma perfuração abdominal. Eu falo: e não procure outro profissional, porque ele não vai saber o que ele vai encontrar e ele pode cair nessa armadilha, digamos assim, e a sua vida está em risco. Tem que ter conscientização. Doutora, ficaríamos horas aqui conversando, fácil, mas infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes de contato. Nós estamos aqui, minha maior rede de contato é o Instagram, Ana Célia Gorini, para quem quiser me seguir. Eu dou bastante dicas, converso bastante, tenho um bom relacionamento com o meu público e abro caixinhas de perguntas aleatórias, perguntas sobre cirurgia. Nós estamos à disposição. Também tem Clínica Gorini, que é o Instagram da nossa clínica, e do meu marido também, que é cirurgião plástico. Nós trabalhamos juntos, Julian Gorini. Nós fazemos todas as cirurgias, somos 2 cirurgiões plásticos, então o nosso nicho é amplo, fazemos cirurgias tanto faciais, corporais, transplante de cabelo. Estamos aqui para atender vocês com excelência.
O tema de hoje, lipoaspiração antes ou depois da gravidez? Falamos com a doutora Ana Célia Gorini, ela que é cirurgiã plástica, e foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu, obrigada e até uma próxima. Até mais. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal... Que sinal, foi ótima! Compartilhe com todo mundo aí, vale muito a pena.